Que bom é podermos estar juntos e celebrar e dar a Ele todo o louvor e toda a adoração nesta manhã, e podermos fazer juntos é de facto um privilégio. Quero saudar a todos com a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo nesta manhã, ainda num período de férias, mas é bom estarmos juntos e podermos ter este tempo de comunhão novamente, depois de dias um pouco agitados e corridos, mas pela graça de Deus estamos juntos novamente aqui e é privilégio poder estar junto com os irmãos. E então deixar a todos também um forte abraço e saudar aqueles que nos visitam. E a Bia hoje está cá com o papá Gonçalo e a mãe Raquel. Temos lá atrás uma família que nos visita pela primeira vez. As placas que nós temos de sinalização ajudam, não é? Então, Ruth, a pequenina Grécia, e eu não me lembro, não vou ser capaz de reproduzir novamente o nome da irmã, mas são muito bem-vindas e que o Senhor vos abençoe ricamente aqui no nosso meio, e estão em família. Também saudar com muita alegria, o Diogo hoje tem consigo e estão connosco os papás e as manas, o Sr. Oletério, a Ana Cristina, a Daniela e a Denise. É tão bom ter-vos cá, somos muito gratos pela vossa presença também e oramos para que o Senhor vos abençoe muito e que nos dê também um tempo abençoado juntos. Celebramos sempre com entusiasmo a vida que o Senhor nos vai dando, e por isso queremos lembrar aqueles que durante esta semana celebraram o seu aniversário, o irmão Rui Dias, no dia 2, também nossa irmã Alda Martins, também no dia 5, e vou antecipar já para amanhã. Lembrem-se de amanhã telefonar e de celebrar o aniversário da irmã Manuela Costa, da nossa missão da Fogueira, e também da nossa irmã Joana, que celebra amanhã. A irmã Joana Sobon vai celebrar amanhã também o seu aniversário. Nos alegramos antecipadamente, mas amanhã, querendo o Senhor, naturalmente vamos e desejamos dar um abraço a estes queridos irmãos. Continuamos sujeitos e limitados às restrições do tempo que vivemos, e por isso precisamos de continuar a ter os nossos cuidados e a nossa atenção com a nossa proximidade e os nossos contactos, sempre tendo o cuidado de manter os nossos distanciamentos, o uso da máscara, a higienização das mãos, todos aqueles cuidados que nós precisamos de continuar a ter, mas que esperamos possam nos ajudar a continuar esta longa e maratona que esta pandemia tem trazido sobre nós. Mas nós queremos descansar nos cuidados do Pai, na sua proteção, e por isso continuamos a fazer aquilo que está ao nosso alcance para que possamos atravessar este período. Continuamos também a convidar os irmãos a usarem os nossos recursos
Continuamos a ter o nosso tempo ao domingo, também à quarta-feira, às 8h30, estudo da palavra e oração. Peço desculpa por, nas últimas semanas, alguns problemas técnicos impediram-nos de ter o culto online. Eu espero que hoje isso seja ultrapassado e possamos disponibilizar novamente, mas então os recursos online da nossa página do YouTube estão disponíveis, podem sempre usar. Entretanto, queria saudar. Chegaram agora, que saudar. Pode dizer o vosso nome, por favor? Filipe? É a primeira vez que estão connosco? Não. Ok, então peço desculpa. Eu é que não estava. Ok, a falta é minha, peço desculpa. Bem-vindos, que o Senhor vos abençoe também. É bom ter-vos cá. Então, quando a gente falta ao culto, de vez em quando acontecem estas coisas, então, mas a saudar com a alegria de estarmos juntos também. E vamos continuar também a cuidar-nos em oração. A nossa caminhada de oração é sempre tão importante e precisamos de nos sustentar, lembrar aqueles que estão necessitando também por questões de saúde. Alguns dos nossos irmãos continuam fragilizados, precisamos de nos cuidar em oração e é sempre bom nós podermos partilhar as razões e os motivos não só de intercessão, mas também de alegria, de celebração pelos quais precisamos de orar uns pelos outros. E nós queremos fazer exatamente isso e começar o nosso tempo e continuar o nosso tempo de culto desta manhã, orando, pedindo que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dirija. Então eu vou convidar que possamos ficar de pé e eu pedir à irmã Lídia, pode nos dirigir a oração, vou pedir que se nos pode dirigir aqui da frente e vamos então à presença do Senhor em oração com a irmã Lídia e assim dar continuidade ao nosso tempo de celebração aqui. Bendito Pai que estás no céu, Senhor, glorificado e santificado seja o teu nome Amém, aqui na terra, como é aí nos céus, ó Pai. Pai, queremos te agradecer a oportunidade que tu nos dás de mais uma vez podermos estar todos juntos na tua casa para louvar e agradecer o teu nome, Senhor. Pai, queremos te agradecer porque tu nos tens dado saúde, tu nos tens dado vida, tu nos tens dado o pão de cada dia, Senhor. Tu nos tens dado tudo aquilo que nós precisamos. Tens dado muito mais do que aquilo que nós precisamos, ó Pai. Nesta manhã, Senhor, eu quero te pedir que tu derrames uma bênção muito especial sobre aqueles que aqui nos faltam. Sim, Senhor. Pai, vai abençoar. Só tu sabes os motivos, Senhor. Se é porque estão de férias, que tu estejas com eles onde eles estiverem e que onde cada pessoa possa estar, possa ser sal e luz para os outros, Senhor. Se é por doença, Pai, que tu os consoles, que tu os confortes, que tu alivies as suas dores, ó Pai. Tu és o médico dos médicos. Só tu podes curar, Senhor, e te pedimos que seja feito a tua vontade. Sim, seja, Pai querido. Ó Senhor, mas se é por enfraquecimento espiritual, Senhor, que tu avives os seus corações, Sim, Senhor, e que tu lhes dês mais vontade, Senhor, de cada dia mais estar contigo, servir-te e vir à tua casa para estar em comunhão contigo e com os irmãos, ó Pai. Sim, seja. Pai, queremos te agradecer a vida de cada pessoa aqui presente, Senhor. Queremos te pedir que tu nos abençoes a cada dia, Pai. E também te queremos pedir uma bênção muito especial para este culto, Senhor. Sim, Pai. Que ele possa chegar ao teu altar como um cheiro suave, Senhor. Sim, seja. Que nós possamos estar na tua casa de corações abertos para receber a tua palavra, Senhor. Que nós possamos estar em comunhão contigo, ó Pai, e em comunhão também com os nossos irmãos, Senhor. Sei com a mensagem que nos vai ser transmitida hoje, ó Pai, que o mensageiro possa trazer a mensagem que tu tens para nós, Senhor, pois só tu controlas tudo, ó Pai. Pai, abençoa-nos, perdoa os nossos pecados, Senhor, e sê connosco todos os dias da nossa vida. Que tudo isto te pedimos, Senhor, não porque nós merecemos, Senhor, mas porque tu és um Pai de amor infinito, Senhor. Pai, oramos em nome do teu Filho. Amém. Amém, Pai. Amém. Nós vamos continuar o nosso tempo de adoração e vou convidar que continuem de pé e a nossa irmã Marta Pimentel vai nos dirigir. É estranho dizer isto, mas eu vou-me habituar e daqui a um pouco a gente já falará mais sobre este assunto. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu sei que estão pessoas a chegar, então está um bocadinho de agitação, mas é realmente muito bom estar de volta e podermos adorar o nosso Deus, cantar para Ele, juntos, aqui como a Igreja no Treviscal.
E eu gostava que nós iniciássemos este tempo com um salmo que vai estar projetado para quem quiser acompanhar. O Salmo 47 diz: Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre as aclamações, o Senhor ao som da trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com um harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Amém. É tão bom nós podermos louvar o nosso Deus e o meu convite é que nós possamos nesta manhã... Espera, Martim, podes pôr para trás ainda, por favor. Que nós possamos, com vozes de júbilo, louvar o nosso Deus. Temos um trompete aqui, temos piano, temos instrumentos de cordas e de percussão, temos as nossas vozes e o meu convite é que nós possamos cantar Hosana nas alturas, exaltar o nosso Deus, o nome do nosso Deus com louvor. Vamos então com este coro louvar o nosso Deus nesta manhã. Cantar louvores ao nosso Deus todos juntos e vamos continuar a fazê-lo com uma música que normalmente cantamos com as nossas crianças. E eu ainda não vou mandar os irmãos sentarem porque tem gestos, não é? Vocês sabem que eu gosto tanto de vos ver a fazer os gestos das músicas e nós devíamos era fazer gestos para as músicas que cantamos com os adultos normalmente, que é para todos termos gestos. Mas esta canção que nós vamos cantar agora e lembrar que nós costumamos cantar com as nossas crianças diz para nós não construirmos a nossa casa na areia, não colocarmos à beira do mar. Mesmo que ela pareça chique, é impossível que ela fique, porque a tempestade vai derrubar, vai deitar abaixo. Obviamente isto é baseado numa parábola que o Senhor contou, e diz, pois, na segunda parte, que a rocha é o lugar para construir um lugar forte em que a nossa casa não vai cair. A nossa casa aqui, esta casa está a representar a nossa vida. Esta rocha é o Senhor Jesus. Nós podermos alicerçar a nossa vida no nosso Salvador e vamos ter a paz e vamos estar seguros, porque Ele não nos vai deixar cair.
vamos lembrar este corinho. Vocês lembram-se dos gestos? É melhor lembrar os gestos. É melhor lembrar os gestos. Então, não construas tua casa na areia. E vou-me levantar. Isto tem que ser assim de pé, senão não dá. Não construas tua casa na areia. Não construas à beira do mar. Mesmo que ela pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade vai derrubar. A segunda parte. A rocha é o lugar para construir, o alicerce forte que não vai cair. A tempestade vai e vem, mas a paz de Cristo tu tens. Okay? Vamos experimentar. Eu sei que é muita coisa assim, bom domingo de manhã, mas nós conseguimos. Vamos lá. Não construas tua casa na areia. Não construas à beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade vai derrubar. No início. Não construas tua casa na areia. Não construas à beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade vai derrubar. A rocha é o lugar para construir, o alicerce forte que não vai cair. A tempestade vai e vem, mas a paz de Cristo tu tens. Tá? Foi bom, eu estava a ver pessoas a fazer os gestos, portanto acho que estava a correr bem. Vamos então novamente. Não construas tua casa na areia. Não construas à beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade vai derrubar. A rocha é o lugar para construir, o alicerce forte que não vai cair. A tempestade vai e vem, mas a paz de Cristo tu. A rocha é o lugar para construir, o alicerce forte que não vai cair. A tempestade vai e vem, mas a paz de Cristo tu tens. Que assim seja. Podem sentar, que realmente possamos sempre lembrar que, tendo Jesus como a nossa rocha, nós não precisamos temer, vamos ter a paz, não porque não temos problemas, mas porque temos a rocha e estamos alicerçados na rocha, que não nos deixa ficar mal, não nos abandona. O coro que nós vamos cantar de seguida lembra-nos também isto. Porque é que eu vou ter medo? E deixem-me dizer-vos que nas últimas semanas aqui as nossas famílias tiveram um bocado de medo do nosso casamento não acontecer, pelo menos nos modelos e na altura que nós que tínhamos planeado. Mas, e já agora agradecer muito as vossas orações, porque sentimos realmente o cuidado de Deus através de vocês. Mas porquê é que eu vou ter medo? Quando tu fizeste os céus, podes passar a letra, Martim, por favor, para podermos acompanhar. Porquê é que eu vou ter medo se tu criaste tudo? Porquê é que eu vou desanimar se eu conheço o teu poder e se os teus planos são de amor? No mundo nós vamos ter tribulações, mas tu venceste o mundo. Então, gostava que pudéssemos lembrar mais uma vez que, estando alicerçados na rocha, não precisamos de ter medo. Porque temerei
Para demonstrar esta confiança e esta certeza que nós temos que Ele cuida de todas as coisas, que nada precisamos de temer, é exatamente através das múltiplas formas de adoração que nós podemos demonstrar e lhe entregar. E habitualmente ao domingo temos uma expressão, ao domingo e não só, mas nos nossos cultos aqui, nos nossos encontros, temos uma expressão muito prática de adoração e de louvor, através da entrega das nossas ofertas. Elas são expressão da gratidão que nós temos ao Senhor, porque Ele cuida de nós, porque não temos que temer nada. Ele é dono de tudo, Ele é dono da nossa vida, tudo o que somos lhe pertence. Então esta é uma forma muito prática de o fazer. Então eu queria convidar os irmãos que desejarem fazer. Este é naturalmente algo que devemos fazer de coração. Ninguém tem que se sentir na obrigação de o fazer, mas queremos fazê-lo exatamente nesta expressão de adoração. Ser incluídos também no cuidado que o Senhor tem sobre a vida, a nossa vida, sobre a vida da Igreja, e ser usados por Deus para essa provisão também. Então, como habitualmente fazemos, eu ia convidar os irmãos que desejarem vir a entregar as vossas ofertas. Fazemos-lo como normalmente fazemos, pelo meio, e depois regressando pelas laterais, evitando desta forma as nossas proximidades, os nossos encontros físicos. Ainda temos que ter esses cuidados, e vamos fazê-lo também enquanto cantamos um coro que declaramos: quero ser fiel. E eu quero muito que esta possa ser uma declaração que seja uma realidade em todas as circunstâncias da nossa vida, também enquanto o adoramos e o celebramos desta forma. Então, de coração, com alegria, vamos celebrar e adorar o nosso Deus desta forma muito prática também. Nesta caminhada
Vamos orar, agradecer estas ofertas. Querido Deus, nós te agradecemos tanto pelo privilégio de podermos adorar de tantas formas, Pai. Com as nossas palavras, com as nossas atitudes, Pai, com o nosso agir, com o nosso coração, essencialmente, Senhor, também através de entrega de recursos financeiros, Pai, para a Tua obra neste lugar. Te agradecemos porque, Pai, Tu colocaste no coração de cada um o que fazer, Senhor, e nós deixamos isso nas Tuas mãos. Agradecemos-te tanto porque podemos fazê-lo e Te podemos honrar e adorar-te de mais uma forma, Pai. Te agradecemos por tudo e Te entregamos estes recursos nas Tuas mãos para que Tu possas usar segundo a Tua vontade. Usa-nos também a nós, nos nossos relacionamentos, nas pessoas com quem nós convivemos, Pai, para podermos testemunhar do Teu amor acima de tudo, Pai. É isto que nós oramos em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Antes de irmos para o último coro, eu gostava de ler só alguns versículos de 2 Coríntios, na tradução mais atual, que foi feita das Escrituras, e diz assim, 2 Coríntios 5, os versículos 15, 16 e 17, diz: Ele, Jesus, morreu por todos, para que os que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, de agora em diante, já não queremos julgar ninguém por critérios humanos. Ainda que noutro tempo tenhamos pensado dessa maneira sobre Cristo, agora já não o fazemos. É que quando alguém está unido a Cristo, torna-se uma pessoa nova. As coisas antigas passaram, tudo é novo. E, tendo isto em mente, eu gostava que nós pudéssemos cantar este coro, que é uma oração, um pedido de renovação, que o nosso Deus, que o nosso Jesus possa renovar tudo o que somos, porque tudo na nossa vida precisa de Jesus. Então, quem desejar juntar-se a nós para fazer esta oração cantada. Já não quero ser igual.
Salomão, no livro de Provérbios, que diz que muitos são os planos do homem, mas só os de Deus perduram e permanecem. E, de facto, isso confirma-se todos os dias na nossa vida e também se confirmou nas últimas semanas com tantos planos que tínhamos feito e que o Senhor decidiu fazer da sua forma. Mas eu hoje queria, por causa dessas alterações e aproveitando esta oportunidade de estarmos juntos, de apresentar à Igreja o novo casal da nossa Igreja, o casal Diogo e Marta Pimentel. Podem vir aqui à frente, o novo casal, e nesta oportunidade fazê-lo na presença do Senhor e também da Igreja. É uma alegria fazê-lo com a presença dos pais do Diogo, a Sra. Eleutério, a Ana Cristina, a Daniela e a Denise. É muito bom podermos fazer e fico muito grato pelo vosso investimento em estar connosco hoje, porque significa muito para nós enquanto Igreja. A Igreja é família e por isso termos família connosco é de facto fundamental e somos gratos por isso. Eu quero ler a ata número, creio que 34, é a mesma 34, do livro de atas de celebrações de casamento da nossa Igreja. Porque, embora a celebração física não tenha acontecido aqui nas instalações da Igreja, ela aconteceu no ambiente e nas circunstâncias da Igreja. E foi bom pegar neste livro e ver outras atas, não é? E aqui recordei alguns de vós que estão aqui também registados neste livro de atas. Mas a ata 34 diz o seguinte, e ela tem uma imprecisão porque houve uma alteração no horário e estava previsto ser às 15h30, passou às 14h30 por causa das múltiplas alterações que a pandemia nos obrigou. Então, corrigindo esta imprecisão, e não pelas 15h30, mas pelas 14h30 do dia 24 do ano de 2021, nas instalações da Quinta do Galo, Ilha Terceira, foi celebrado em ato de culto a Deus a união matrimonial de Diogo Manuel Dutra Pimentel, nascido a 11 de março de 1996, em Angra do Heroísmo, filho de Eleutério Manuel Menezes Pimentel e de Ana Cristina da Silveira Dutra Pimentel, com Marta Moraes Barata, nascida a 13 de janeiro de 1996 em Lisboa, filha de Paulo José de Carvalho Barata e de Helena Maria Serrão Moraes Barata, cujo casamento civil se realizou no dia 15 de julho de 2021, pelas 15h30 na Conservatória do Registro Civil de Oliveira do Bairro. Testemunharam este ato como padrinhos da noiva José Manuel Aguiar Pereira e Maria Lúcia Rocha Barcelos Pereira e como padrinho do noivo André Martins Laranjo. Esta presente ata será assinada pelos noivos, pelos padrinhos, pelo ministro celebrante, o pastor Daniel Jorge Ribeiro Lopes, e por mim, Paulo José de Carvalho Barata, pastor da Igreja Evangélica Batista do Trubiscal. E a ata já está assinada e foi assinada naquele dia por todos os seus intervenientes. Eu queria muito partilhar com a Igreja porque, embora não pudéssemos estar todos juntos nesse dia, é no ambiente do corpo de Cristo que nós queríamos celebrar. E também é neste ambiente que eu queria muito, que não só pudéssemos apresentar esta nova família, mas também possamos juntos fazer duas coisas. Primeiro, assumir o compromisso como Igreja, sendo eles parte deste corpo que é a Igreja de Cristo aqui, da forma local, aqui no Trubiscal, que nós possamos cuidar deles, como cuidamos das diversas partes do nosso corpo, não é? Não desprezamos nenhuma delas. E, por outro lado, também, como corpo de Cristo aqui reunido, pedir a bênção de Deus para a sua vida, para esta maravilhosa jornada que eles agora iniciam como casal. E eu digo maravilhosa porque é mesmo maravilhosa, não é? Eu casei aos 21, mas se soubesse e me deixassem, tinha casado aos 10. Mas não me deixaram e não podia também. Mas esta é uma maravilhosa jornada que o Senhor agora dá ao Diogo e à Marta, e por isso nós queremos ser parte disso. E quando digo nós, eu, a Helena, o Filipe, a Raquel, o Gonçalo e a Bia, e também Cristina, Eleutério, Daniela e Denise, queremos estar juntos nesta jornada. E então é com este desejo que todos juntos queremos, de facto, nesta hora, pedir a bênção de Deus para as suas vidas e para esta jornada.
e pelo privilégio de podermos fazê-lo juntos como o corpo de Cristo. Então eu vou pedir que possamos ficar de pé e vamos orar pela vida desta nova família, deste novo casal. Os irmãos não sei se estão a reparar, mas eu ainda não chorei, hein? Fantástico, fantástico. Estou a melhorar. Ou não sei. Vamos orar. Pai querido, nós somos realmente muito gratos, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de bondade, um Deus que faz tudo perfeito no seu tempo e na Tua forma de agir e de preparar todas as coisas. Nós somos gratos porque a cada momento da nossa vida nós vamos percebendo essa Tua perfeição, essa Tua determinação. E somos tão gratos porque todos juntos, agora nesta hora, podemos ver isso também na vida do Diogo e da Marta. E nós Te agradecemos pelas suas vidas, Te agradecemos antecipadamente por tudo aquilo que Tu estás a fazer e vais fazer nas suas vidas. Ó Pai, Te entregamos este casamento, esta nova família nas Tuas mãos. Todos juntos queremos ser parte da bênção que Tu tens para eles e queremos também ser abençoados por eles. Queremos viver juntos esta jornada. E por isso, Pai, nós aqui estamos na Tua presença, entregando com gratidão nas Tuas mãos as suas vidas, renovando mais uma vez o pedido e o clamor da Tua bênção sobre eles, e que a todos nós nos dês a graça de podermos juntos nos alegar na Tua presença, dia após dia, nos dias mais difíceis, nos mais alegres, mas que em todos eles nós possamos perceber que Tu és Senhor de todas as coisas, que és um Deus perfeito, e que Te revelas e que Te manifestas em cada circunstância, e que isso vai ser também uma realidade nas suas vidas. Pai, mais uma vez, com muita gratidão, e descansando, não temendo nada, porque sabemos que Tu amas o Diogo e a Marta muito mais do que nós. Nós descansamos no Teu cuidado e na bênção e nos propósitos que Tu tens para as suas vidas e para cada um de nós. E é no nome precioso, no nome bendito do Teu Filho Jesus Cristo, que nós oramos. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe, tá bom? Depois no fim podem dar beijos e abraços. Eu estava a dizer que podiam dar beijos e abraços, não podem nada, porque não podemos dar beijos e abraços. Essa é uma outra contingência da nossa pandemia. Podem ficar sentados, irmãos. Amados, eu queria pedir que os irmãos possam abrir as vossas Bíblias no livro de Atos. Entretanto, nós temos alguns pequeninos e a Rosa vai estar com eles lá fora no culto infantil. Então podem acompanhá-la. Mas, entretanto, eu pedi então que pudéssemos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vamos ler uma porção da Palavra de Deus que encontramos a partir do versículo 16 a 31 deste capítulo de Atos, do livro de Atos dos Apóstolos. E então, podendo acompanhar nas nossas Bíblias, provavelmente com uma ou outra diferença de tradução, a palavra então do Senhor diz-nos em Atos, capítulo 17, versículo 16: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e à ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos,
Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois é esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem como não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens de que todos, em toda a parte, se arrependam. Portanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando de entre os mortos. Até aqui a palavra do Senhor para a nossa reflexão desta manhã. Amados, como nós vamos avançando ao longo deste maravilhoso livro de Atos dos Apóstolos, inevitavelmente, e eu creio que isso, como já tenho partilhado com os irmãos, provavelmente é um sentimento que nos é comum, vamos sendo confrontados com descrições e momentos e acontecimentos que tantas vezes ficam no campo da nossa imaginação ou no campo do impossível. Bom, isto foi lá para o tempo de Atos dos Apóstolos, não para nós agora. Mas, amados, este é, sem dúvida nenhuma, descrição de atos e acontecimentos reais, com pessoas tão reais como qualquer um de nós está aqui. E por esse motivo, e porque o Deus daquele tempo é o mesmo que o nosso Deus hoje, tudo o que está aqui pode muito bem acontecer com todos nós, com a sua igreja hoje, e essa é a nossa expectativa. Momentos como aquele que lembrámos no domingo passado, que lá em Atos 12, aquele momento tremendo, não é? Que Deus agiu de uma forma sobrenatural sobre Pedro, surpreendendo todos de uma forma realmente extraordinária de agir no seio da igreja. Estes e outros acontecimentos precisamos de os considerar seriamente no nosso coração. Este texto que nós hoje lemos acontece no ambiente da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Lá no capítulo 16, já nesta segunda viagem, Paulo e Silas estão em Filipos e lá acontece um momento realmente tremendo de intervenção e de ação de Deus, mais um daqueles momentos absolutamente surpreendentes, mas reais, de Deus a agir na vida dos seus amados. Eles passam por Tessalónica, por Bereia, e então vamos encontrar o apóstolo Paulo em Atenas, à espera de Silas e de Timóteo. Se nós olharmos para o versículo que antecede o que lemos, portanto o versículo 15, percebemos que está lá registado: os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. E por esse motivo, então, nós encontramos Paulo neste momento de uma viagem também ela muito atribulada e muito agitada, mas agora está em Atenas. E Atenas é uma cidade que faz parte da nossa informação, do nosso conhecimento. Atenas é uma cidade muito importante. Ela continua a ter e a marcar a nossa cultura. Muita da nossa filosofia é marcada por tempos contemporâneos a este do apóstolo Paulo. É nesta cidade que homens como Sócrates, Platão e Aristóteles viveram, entre muitos outros que influenciaram e ainda influenciam a arte, a cultura, a literatura, mas naquela época em específico, neste
primeiro século, eles formatavam o pensamento daquela época. E isso era visível e perceptível por toda a cidade. Atenas era uma cidade altamente marcada pela presença e pela intervenção destes pensadores. E lá está Paulo, nesta cidade, no centro do conhecimento do pensamento da época. Amados, eu não consigo ficar indiferente neste momento a um aspecto muito particular da vida do apóstolo Paulo. E tendo estado sempre muito perto e relacionado com a comunicação, quando olho para a mestria da comunicação do apóstolo Paulo, eu não consigo ficar indiferente. Os irmãos lembram-se, lá no capítulo 9, nós acompanhamos a vida de Paulo, depois dele ter consentido e ter estado presente na morte de Estevão. O capítulo 9 marcou, e nós já lembrámos isso aqui, a mudança, a transformação na vida, na altura de Saulo, mas daquele que veio a ser depois o apóstolo Paulo. Aquilo que aconteceu na vida deste homem, desde o capítulo 9 até este momento, é de facto uma descrição de como Deus pode agir e usar a vida de alguém. E lá, desde esse momento, nós vimos, por exemplo, Barnabé ir buscar Saulo a Tarso para o trazer para a Antioquia, onde estavam a acontecer coisas tremendas, onde, por exemplo, como já lembrámos aqui também, pela primeira vez o grupo dos seguidores de Jesus foram denominados e chamados de cristãos. Lembrámos isso lá no capítulo 11. E quem é que está lá a comunicar com aquele grupo ainda de recém-chegados a uma experiência de fé? Paulo está lá a comunicar com eles. Ele está lá, passa cerca de 1 ano a ensinar aqueles irmãos ali acerca do Evangelho de Jesus Cristo. E ele, sem dúvida nenhuma, influenciou de uma forma determinante a vida daquela importante igreja lá em Antioquia. Já no ambiente da primeira viagem missionária em Antioquia da Psídia, portanto noutra cidade também, Antioquia, um pouco mais ao norte, Paulo fala na sinagoga de tal forma que insistiram para ele voltar e continuar a ensinar lá. Diz o texto de capítulo 13, nos versículos 42 e seguintes, que toda a cidade foi ouvir o apóstolo Paulo. Tal era a capacidade de comunicação. Aliás, o capítulo 13 é também um maravilhoso discurso da apresentação do Evangelho de Cristo que Paulo ali fez no capítulo 13, lá em Antioquia da Psídia. Já na segunda viagem de Paulo, e como eu já lembrei, Paulo passa por Filipos. E em Filipos nós conhecemos muito bem aquele episódio em que Paulo, estando preso, teve que comunicar, provavelmente, creio eu, uma das mais difíceis experiências de intervenção na vida de alguém. Quando ele ouviu da parte daquele carcereiro, daquele guarda prisional, que se ia suicidar. Eu não sei se algum de vós já teve essa experiência. Eu já tive. A receber o telefonema de alguém que me dizia: hoje acabo com a minha vida. O que é que a gente diz a uma pessoa nesta circunstância? Paulo, naquele momento, foi usado por Deus numa intervenção de comunicação absolutamente cirúrgica para dizer àquele homem: para, não faças isso, porque há coisas muito mais importantes na tua vida. E Paulo foi este mestre da comunicação que, num momento de tão grande tensão, teve a possibilidade e a capacidade dada pelo Espírito Santo de dizer àquele homem que havia algo mais para a vida dele. Agora Paulo está em Atenas, com a oportunidade de falar com as pessoas mais influentes do pensamento daquela época. E este texto não nos pode deixar indiferentes, como Deus usou Paulo naquela circunstância. Agora, a forma de comunicar tinha que ser necessariamente diferente. O seu auditório eram pessoas diferentes e a exigência da comunicação também era diferente. E temos tanto a aprender com este apóstolo Paulo e na sua forma de comunicação. Mas antes mesmo de olharmos para aquilo que Paulo disse,
vamos perceber o que é que Paulo estava a sentir e como é que ele reagiu a esse sentimento. Olhando lá para o nosso texto, no versículo 16, percebemos que Paulo está em Atenas, mas o seu sentimento, diz o texto, é de revolta. Ele está revoltado perante algo que ele via e era explícito naquela cidade. E aquilo que ele via é que havia uma idolatria dominante naquela cidade. Este foi o ponto de partida, mas também é o ponto que criou a oportunidade para Paulo intervir naquela cidade. Numa cidade onde se dizia haver mais deuses do que pessoas. Tal era a quantidade de cultos pagãos que existiam na cidade de Atenas. O que realmente incomodou Paulo foi ter percebido que eles não conheciam, apesar de terem tantos deuses, não conheciam o Deus verdadeiro. E isso é evidente quando ele, como está registado no versículo 23, registra que eles tinham um altar ao Deus desconhecido. O verdadeiro problema da idolatria, amados, é o de permitirmos que alguém ou qualquer coisa ocupe no nosso coração o lugar que só pertence a Deus, ao Deus verdadeiro. E para alterar esse cenário tem que acontecer o mesmo que aconteceu lá em Atenas. Temos que conhecer o Deus verdadeiro. E foi isso que Paulo, usado por Deus, fez naquela cidade. Amados, nós somos todos como seres criados por Deus à sua imagem e semelhança. Todos somos seres adoradores. Isso a própria história nos mostra. Desde sempre o ser humano teve uma necessidade intrínseca de ter uma experiência de adoração. Hoje não somos diferentes e mesmo aqueles que dizem não ter uma experiência de adoração, de facto eles têm, porque provavelmente muitos dos deuses que hoje ocupam os corações de muitas vidas, de muitos seres humanos, não têm imagem. São deuses que ocupam o lugar de Deus no coração dessas pessoas, mas nem têm uma imagem. E a lista, obviamente, nós a conhecemos. São coisas às quais homens e mulheres se dedicam em adoração, em entrega, que ocupam um lugar que só pode pertencer ao Deus verdadeiro. Paulo, percebendo isso lá na cidade de Atenas, reagiu. O versículo 17 diz-nos que ele reagiu a essa realidade. E como é que ele reagiu quando percebeu que aquela cidade era uma cidade que não conhecia nem adorava o Deus verdadeiro? Diz o texto que ele passou a apresentar, a partilhar o verdadeiro Deus. E onde é que ele fez? Ele foi à sinagoga, era um lugar fácil para ele, o lugar onde os judeus celebravam e cultuavam, mas diz o texto que ele também o fazia nas ruas, nas praças. Fácil, não é? A reação de Paulo a esta realidade foi partilhar aquilo que ele tinha conhecimento e que ele já tinha experimentado sobre o Deus verdadeiro, que o povo de Atenas não conhecia. É curioso, amados, porque, mais uma vez, nós percebemos neste texto que Paulo é um homem que, com a sua vida e com a sua intervenção, provoca perguntas na vida das outras pessoas. E temos partilhado isso aqui, não é? Surpreender o mundo é viver vidas que provocam perguntas na vida das outras pessoas. E, sem dúvida nenhuma, Paulo provocou perguntas. Paulo provocou a curiosidade daqueles que viviam em Atenas. Eu creio que não foi muito difícil, se calhar, para aqueles que se dedicavam ao pensamento e à definição de valores e de princípios, serem incomodados por aquilo que Paulo estava a dizer. O versículo 18 descreve exatamente isso. Alguns dos filósofos, dos epicureus e dos estoicos, e creio que vale a pena pensar de quem é que Lucas está a registar serem aqueles que questionaram Paulo. Os epicureus eram um grupo de gente que seguia o seu líder, Epicuro, que viveu ali por volta do ano 371 até 270 a.C.
O Epícuro desenvolveu uma filosofia, uma linha de pensamento em que não acreditava na vida após a morte e por isso não acreditava na ressurreição. E vejam como é importante nós não esquecermos estes pormenores. Estas eram as pessoas a quem Paulo estava a falar. Portanto, este grupo não acreditava na ressurreição, nem no julgamento final, nem nada que viesse após a morte. Eles defendiam um princípio, um ideal de vida que passava essencialmente pelo prazer da vida, ausência de dor, de sofrimento, buscavam a paz de qualquer forma. Eles tinham como lema um ditado popular que Paulo, curiosamente, descreve lá, quando escreve 1 Coríntios 15:32. O lema deles é: comamos, bebamos, porque amanhã vamos morrer. Conhecem pessoas que vivem assim? Parece-me que os epicureus têm muitos seguidores nos nossos dias. Vamos comer, vamos beber, vamos gozar a vida, porque afinal de contas tudo vai terminar. E não há mais nada. Tudo termina ali naquele dia. Mas o outro grupo que aqui está identificado, que são os estoicos, eles são seguidores de Zeno. Zeno é contemporâneo também de Epícuro, mas ele criou uma outra linha de pensamento e de filosofia. A filosofia de vida que ele desenvolveu, Zeno, foi um princípio de vida materialista, em que a vida se deve conformar ao curso da natureza, a inevitabilidade dos acontecimentos. Eles são panteístas, ou seja, eles olham para a criação e para a natureza como o próprio Deus. Portanto, uma doutrina que identifica Deus como a totalidade do universo e das forças da natureza e, portanto, não atribuem a Deus uma identidade e não o identificam como uma pessoa distinta da natureza. Eles têm como grande argumento a razão, o pensamento racional. Era assim que os estoicos viviam e desenvolviam a sua forma de ideal de vida. Também me parece bastante atual. Temos, sem dúvida nenhuma, muitos estoicos perto de nós, mesmo que se calhar não saibam que defendem e desenvolvem linhas de pensamento criadas por Zeno, lá no século III a.C. De uma forma simples, é assim: os epicureus diziam, aproveitem a vida. Os estoicos diziam, aguentem a vida. Uns diziam, aproveitem porque vamos morrer, os outros aguentem porque isto não há nada a fazer, é mesmo o curso natural da vida. Estas são as pessoas que questionaram Paulo e com quem Paulo está agora a conversar, a discutir. E, amados, o que é que nós dizemos a pessoas que pensam e vivem desta forma? Como comunicar a pessoas que pensam e vivem desta forma? O apóstolo Paulo ajuda-nos. E eu queria salientar, este texto o tempo não nos permite ser minuciosos em observar todos os momentos e ensinos deste texto. Eu queria pedir a nossa atenção para dois aspectos. E o primeiro tem a ver com a forma como Paulo iniciou a sua comunicação. Os versículos 22 e 23 são sublimes. Então Paulo, no ambiente já do Areópago, era um lugar muito importante para a cultura grega e para a cultura daquela cidade. Paulo, lá no meio deles, levantou-se e diz o versículo 22, senhores atenienses, em tudo vejo que são acentuadamente religiosos. Vejam, Paulo compreende as pessoas a quem está a falar. Paulo sintoniza-se com as pessoas com quem está a falar. Ele percebe que está a falar com pessoas que têm cuidados e disponibilidade para as coisas espirituais. Contudo, diz o versículo 23, diz Paulo, e usa de facto desta forma sublime este momento, diz ele que passando pela cidade e observando, encontrou um culto onde estava registado culto ao Deus desconhecido. Diz Paulo, é pois esse que vocês adoram sem conhecer que eu vos venho falar e apresentar. Amados, eu fico realmente impactado com esta capacidade de Paulo comunicar. Paulo associou-se ao pensamento, compreendeu o coração dos atenienses, encontrou
na cultura e na vida deles um elemento que abriu a porta para comunicar aquilo que ele queria comunicar. Ou seja, ele encontrou a porta que os próprios atenienses já tinham preparado, porque eles adoravam um Deus que não conheciam. E Paulo diz, olha, é exatamente esse Deus que eu vos venho apresentar e que eu quero conversar convosco. Amados, eu creio que muitas vezes temos perdido a oportunidade de tocar vidas de pessoas que pensam como os estoicos, que pensam como os epicureus, porque temos perdido a capacidade de os entender e de criar pontos de comunicação com eles. E tantas vezes acusamos e desprezamos, quando o que nós precisamos de fazer é exatamente criar condições para lhes dizer quem é o nosso Deus, o Deus que eles precisam também de conhecer. E Paulo é sublime na forma como o fez. E nós temos que estar atentos a isso. Porque esta é uma realidade. Estas pontes estão aí. Essas pontes estão aí com as pessoas com quem nós nos cruzamos e que também precisam de conhecer este Deus verdadeiro que nós amamos e por quem somos amados. O segundo aspecto que eu queria chamar a nossa atenção hoje é que quando Paulo, aí a partir do versículo 24, começa a apresentar a estes pensadores atenienses quem é este Deus desconhecido que eles adoram, mas não conhecem, Paulo não perde o foco. Ele está absolutamente focado em Deus, ele está absolutamente focado e centrado em Cristo. Aliás, ele começou por o fazer, e nós encontramos isso ainda no versículo 18 do capítulo do texto que lemos, porque ele, quando estava e falava, diz lá na parte final do versículo 18, que ele pregava a Jesus e à ressurreição. Este era o assunto da pregação do Evangelho de Paulo. E Paulo não se desvia um momento que seja. A partir do momento em que abriu as portas da comunicação com aquela gente, ele não perdeu tempo, nem se dispersou. Ele queria tão somente aproveitar aquela oportunidade única de estar perante as pessoas, homens e mulheres, que influenciavam o pensamento daquela época, de lhes dizer o que era essencial. E o que era essencial era apresentar este Deus. E eu creio que necessariamente precisamos de voltar a este texto, mas eu queria só realçar alguns aspectos importantes deste texto. Eu vou projetar este texto na versão de português atualizado da tradução do livro, só para nos ajudar um pouco a compreender alguns aspectos daquilo que Paulo comunicou àquele povo, àquela gente que discorria com ele, que discutia com ele sobre estes pensamentos. E quando olhamos para o texto, amados, percebemos que Paulo, a primeira coisa que faz é apresentar este Deus que lhes era desconhecido, mas que para Paulo era conhecido, e não só conhecido, mas amado, como um Deus grandioso, um Deus criador e sustentador de todas as coisas. E ele começa por dizer, foi ele, este Deus, quem fez o mundo e tudo o que há nele. E uma vez que é Senhor do céu e da terra, não vive em templos feitos por mãos humanas. Vejam como ele desvia a atenção e foca naquilo que é essencial no conhecimento de Deus. Ele não precisa de seres humanos que lhe façam o que é que seja. Ele próprio é quem dá a vida, o ar que respiramos e tudo o resto que precisamos. Vejam, ele está a falar com gente que achava que a vida era uma inevitabilidade em relação à criação e à natureza. E ele está aqui a dizer, pois, mas o Deus que vocês não conhecem e que eu estou aqui a apresentar é o Deus que criou todas estas coisas e que domina todas estas coisas. Mas ele continuou, amados, ele continuou. E nesta apresentação deste Deus que eles não conheciam e que eles precisavam de conhecer, ele apresenta Deus como alguém realmente bom, provedor e acessível. O versículo 25 diz exatamente isso, a provisão de Deus. Deus dá a quem precisa. Ele, de facto, providencia aquilo que o ser humano precisa. O versículo 27... ele mostra a sua disponibilidade.
E o que ele pretende é que o procurem e que se esforcem em encontrá-lo. Este Deus que eles não conheciam e que adoravam sem conhecer é um Deus que quer ser conhecido e quer ser encontrado. Este é um Deus maravilhoso, um Deus bom, um Deus que, sem dúvida nenhuma, eles precisavam de conhecer. E vejam, o versículo 28 é tão interessante, amados, porque Paulo, mais uma vez, vai fazer uma ponte com aquilo que eles conheciam. Ele vai buscar alguns dos poetas da época para evidenciar e lembrar aquilo que eles já tinham dito. Somos descendência divina. Somos descendência divina. Lembrou, através daquilo que eles conheciam, quem nós somos e quem é Deus para nós. Amados, Paulo continua absolutamente focado em apresentar este Deus. E no versículo 24 nós percebemos que ele apresenta um Deus absolutamente soberano. Ele é soberano em todas as coisas, tal como está depois registado no versículo 26. O 26 ele diz que Deus criou todas as pessoas e não só criou, mas colocou-as no lugar onde estão e onde devem estar. Tudo isto foi fixado por Deus e determinado por Deus. E aqui Paulo não deixa margem de dúvidas àqueles que o estavam a ouvir, que este é um Deus que determina soberanamente todas as coisas e que determinou não só a nossa criação, mas o percurso da nossa vida. E que os atenienses e estes homens da filosofia do conhecimento precisavam de conhecer bastante melhor. Mas finalmente, amados, Paulo apresenta, como já lembramos, uma mensagem de salvação. Ele apresenta um Deus de graça, um Deus salvador, também um Deus juiz, é verdade. O versículo 30 diz: Deus tem tolerado a ignorância do homem acerca destas coisas. E, portanto, aqui ele mostra graça perante os atenienses. Mas agora ordena a todos, e aí isto estava a acontecer com os atenienses, agora que eles estavam a ter conhecimento deste Deus que não conheciam, mas que adoravam, agora ele ordena uma única coisa exclusiva para a sua vida, uma experiência de arrependimento. Que em toda a parte se arrependa e o adorem somente a Ele. E o versículo 31 mostra então aqui também não só a graça, mas também a soberania de Deus sobre todas as coisas e a determinação dele. Diz o versículo 31, pois ele marcou um dia para julgar o mundo com justiça através do homem que para isso designou. E aqui, mais uma vez, focar em Cristo, o único que de facto Deus providenciou para que pudéssemos ser salvos, e aqui, mais uma vez, lembrar o elemento da ressurreição, que iria naturalmente incomodar aqueles que não acreditavam e que punham em causa a possibilidade de haver essa ressurreição. Cristo tinha confirmado essa realidade, e é este Cristo, o Filho de Deus, que Paulo aqui apresenta a estes pensadores. Amados, naturalmente estamos a resumir de uma forma muito breve conteúdo excelente desta declaração, deste discurso do apóstolo Paulo, no qual nós temos tanto para aprender, na forma e no conteúdo. No meio, nos recursos que nós temos para comunicar com aqueles que estão à nossa volta, pensem eles da forma que pensarem, mas acima de tudo no conteúdo, porque o conteúdo é só o Deus vivo e verdadeiro, o sustentador, criador de todas as coisas, e o seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador. O John Stott, um autor cristão que morreu há poucos anos atrás, ele escreveu a respeito deste texto o seguinte: aprendemos de Paulo que não podemos pregar o Evangelho de Jesus sem a doutrina de Deus. Não podemos pregar o Evangelho de Jesus sem a doutrina de Deus. E Paulo aqui apresenta quem Deus é. Ele diz que não podemos pregar a cruz sem a criação. E Paulo aqui vai ao início e lembra quem criou todas as coisas e a partir de quem fez todas as coisas. Nós não podemos pregar a salvação sem o juízo. É verdade. E Paulo deixou aqui muito claro.
John Stott diz que o mundo de hoje precisa de um evangelho maior, um evangelho completo das Escrituras, que Paulo, mais tarde, falando aos presbíteros de Éfeso, chamaria de todo o desígnio de Deus. É isto que Paulo registra lá no capítulo 20 e no versículo 27, quando encontra os líderes de Éfeso lá em Mileto, quando se despede deles. E ele lembra que tinha-lhes ensinado, tinha partilhado todo o desígnio de Deus. E aqui, nesta experiência de Atenas, Paulo apresenta realmente os desígnios de Deus de uma forma clara, perceptível e completa. Amados, este precisa de ser um discurso presente nos nossos corações, nas nossas bocas, nos nossos lábios. Este discurso excelente que Paulo aqui nos deixa e que Deus traz até nós é algo que nós precisamos de registar no nosso coração. Mas este precisa de ser mais do que um discurso, precisa de ser a nossa experiência de vida. Ninguém vai acreditar, amados, neste discurso se ele não for anunciado com a nossa própria vida. Ninguém vai acreditar. Se nós formos ao médico e o médico nos der uma orientação e nós, olhando para ele, percebemos que ele não a cumpre, que credibilidade nós damos a esse médico? Ninguém vai acreditar que este discurso, o conteúdo, a compreensão deste Deus é importante para nós se nós não vivermos isso. E Paulo, obviamente, dá-nos esse exemplo também, porque ele viveu com a sua própria vida este discurso. Este Deus que aqui Paulo apresenta e que nós precisamos de apresentar àqueles que à nossa volta estão, que não acreditam, que não conhecem, é um Deus que tem que estar presente na nossa mente e no nosso coração. E tem que ser vivido e tem que ser revelado e manifesto em cada momento da nossa vida, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir. Estes atos maravilhosos que nós encontramos, estes momentos absolutamente incríveis que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, obviamente são para ser vividos por nós hoje. Eu olho para esta realidade e não vejo muita diferença da realidade do mundo em que vivemos hoje. Aliás, acho que cada vez mais o nosso mundo está parecido com Atenas, do capítulo do primeiro século. E é lá no meio desta realidade que nós precisamos de ser usados por Deus, tal como Paulo foi. Aprender na excelência da comunicação de Paulo, saber em cada momento buscar do Senhor a palavra certa, a sabedoria para falarmos com cada um, dar resposta como Pedro nos solicita a fazer, dar a cada um a resposta da experiência da nossa fé viva e verdadeira, e que ela possa ser realmente impactante quando focada em Deus, focada no Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, que é tudo aquilo que aqueles que ainda não conhecem este Deus precisam de conhecer. Amados, eu sei que amanhã vai ser muito mais difícil do que hoje. Hoje, olhar para este texto, ter esta compreensão, é relativamente fácil. Amanhã, quando nós encontrarmos algum estoico ou epicureu, ou alguém a dizer que se vai matar nesse dia, o desafio de ser focado na comunicação do Evangelho de Cristo vai ser muito maior. Mas é exatamente nesse momento que nós precisamos de buscar ao Senhor e depender dEle. Isso vai acontecer na medida em que as nossas vidas estão nas suas mãos, em que tudo isto que está aqui registado é uma realidade na nossa vida, na vida da Igreja, na vida daqueles que caminham perto do Senhor. Amém, amados? Que o Senhor nos ajude, amados, a viver esta realidade. E eu espero que a proximidade com este texto não nos deixe indiferentes, nem nos deixe de nos obrigar a voltar a Ele e a compreender o que é que Deus, através desta palavra, quer falar e dizer aos nossos corações. Nós, dependendo da graça do Pai e da ação do Espírito Santo, vamos terminar o nosso culto hoje, pedindo que o Senhor nos dirija e conduza e use, e acima de tudo, que tudo isto possa ser uma realidade nas nossas vidas. Vamos ficar de pé e vamos terminar com uma palavra de oração. E no fim, depois, após o pós-lúdio, pedir então aos irmãos que possam sair pelas portas laterais e desde já desejar a todos um dia muito abençoado. Para aqueles que entretanto vão viajar, vamos ter que ter saudades, não é? E esperar que o Senhor vos abençoe e guarde
e esperar que logo, logo nos possamos encontrar novamente. E aos outros, a que provavelmente nos vamos encontrando mais vezes nos próximos dias, que o Senhor nos dê a graça de o poder fazer na certeza que Ele é o nosso Deus e que Ele está e vive em nós. Vamos orar. Pai querido, nós somos tão gratos porque o Teu amor por nós é sublime e perfeito. Nós somos tão gratos porque é impossível olhar à nossa volta e não compreender que, de facto, em todas as coisas Tu estás presente. E quando olhamos para estas palavras que Tu trazes até nós, através do apóstolo Paulo, tudo se torna mais claro para nós. Somos gratos porque, ó Pai, mesmo em circunstâncias em que nós não entendemos, nós sabemos que Tu és Senhor de todas as coisas, que Tu tens tudo nas Tuas mãos, que a nossa vida está nas Tuas mãos. E que mesmo nos momentos mais difíceis e mais desafiantes, nós podemos Te encontrar, nós podemos confiar, nós podemos descansar em Ti, porque Tu nos amas. E porque Tu tens para nós preparado algo muito mais sublime do que aquilo que nós experimentamos hoje aqui. E nós aguardamos com tanta ansiedade o momento em que estaremos na Tua presença para todo o sempre, desfrutando da Tua glória, da Tua presença, da Tua manifestação gloriosa, Pai. E por isso Te pedimos que Tu nos ajudes a cada dia a viver, a experimentar, a conhecer este Deus verdadeiro que aqui Tu nos apresentas e que nós precisamos tanto de conhecer mais e mais e tornar este conhecimento em algo absolutamente transformador das nossas vidas, em cada momento, em cada circunstância. Sabendo que nada acontece por acaso, que tudo está nas Tuas mãos, que a nossa vida está nas Tuas mãos e que Tu nos amas tanto, tanto, que deste o Teu próprio Filho por nós. Ele morreu, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo e nós somos gratos por isso e somos gratos por podermos celebrar essa realidade e por termos a certeza que um dia estaremos na Tua presença gloriosa por causa deste Teu amor sublime por nós. Ó Pai, Te pedimos mais uma vez que o Teu Santo Espírito possa vir sobre nós e possa tocar e falar aos nossos corações. Dirige-nos, guarda-nos e abençoa as nossas vidas. E mais uma vez entregamos também no Teu altar de graça aqueles que não podem estar hoje aqui, que Tu os possas visitar, os possas abençoar, particularmente os que estão doentes. Ó Pai, aqueles que nos vamos separar em breve, que Tu os possas abençoar a todos, possas cuidar e conduzir em cada momento as suas vidas, nas viagens, neste tempo de tantas mudanças e viagens, que Tu possas em todas as coisas nos cuidar e abençoar. Por tudo isto, mas acima de tudo, por reconhecermos que Tu és um Deus sublime, grandioso, soberano, mas acima de tudo um Deus de amor. Nós oramos no nome que é sobre todo o nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podemos ficar sentados por alguns momentos, amados.